Olá pessoal, meu nome é Daiane Antunes, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Educação Física e hoje vou ministrar uma videoaula sobre o xadrez, visto que é um jogo mundialmente conhecido e de grande aceitação por grande parte das crianças e adolescentes. Sendo assim, o objetivo dessa videoaula é dar orientações básicas sobre o xadrez, ensinar sobre o histórico desse engenhoso jogo, as formas de movimentação e captura das peças, bem como o próprio objetivo do jogo, que é a captura do rei do adversário. O xadrez na escola ele pode auxiliar em várias disciplinas. No caso da educação física, pode ser jogado em sala de aula ou mesmo em quadra. O jogo auxilia em aspectos cognitivos, melhorando o QI da criança, desenvolvendo a criatividade, melhorando a memória e a aprendizagem, além de ajudar na concentração. Bem, há indícios de que o xadrez é bastante antigo e controvérsia sobre a sua origem. Essa imagem mostra um suposto tabuleiro de xadrez de uma rainha egípcia. Porém, a versão amplamente difundida do xadrez é a de que teria surgido na Índia com o nome de chaturanga, que significa 4 membros. Dali, se espalhou para a China, Rússia, Pérsia, Europa, onde se estabeleceram as regras atuais, a inclusão da rainha com seus movimentos bem amplos e do bispo. O jogo ele representa 2 reinos que lutam entre si. Na linha de frente existem os peões, representando os soldados, que são aqueles os primeiros a entrarem na guerra. Logo atrás as demais peças, e principalmente o rei, que se encontra ali protegido por todos os lados pelas outras peças. O tabuleiro de xadrez tradicional é composto por 64 casas. Existem as peças claras, que ocupam as 2 primeiras fileiras de casas, e as peças escuras, que ocupam as últimas casas do tabuleiro, sendo definido em regra que o enxadrista com as peças claras iniciam a jogada. Em regra, há alguns valores relativos das peças do xadrez, sendo cada peão equivalente a 1 ponto, cavalo 3 pontos, o bispo 3 pontos, torre 5 pontos, a dama ou rainha 9 pontos e o rei não tem um valor definido, ele é infinito, totalizando 21 pontos. Então, agora iremos falar das movimentações e captura de cada peça. Iniciando assim então pelo peão, Cada jogador inicia com 8 peões. Este se movimenta apenas para frente e captura na diagonal. Em seu primeiro movimento, ele pode andar até 2 casas. Cada jogador possui 2 torres que se encontram posicionadas nas laterais do tabuleiro. O movimento e captura dessa peça é feito na horizontal e ou na vertical, podendo andar quantas casas quiserem e voltarem se acharem necessário. O cavalo se posiciona ao lado de cada torre. Portanto, cada jogador possui 2 cavalos, e este se movimenta e captura em forma de L, andando 2 casas à frente e uma ao lado. É a única peça que pode pular outras peças, então não perca o cavalo adversário de vista. O bispo se posiciona ao lado do cavalo, então são 2 bispos por jogador. Este se movimenta e captura somente na diagonal, podendo andar quantas casas quiserem e voltar se achar necessário. Uma dica importante é que ele se inicia numa cor de casa, ele sempre vai terminar naquela cor de casa, ele não muda. O jogo de xadrez antigo, ele trazia no lugar do bispo a figura de um elefante. O bispo ele foi inserido por volta do século XII na Europa e representa realmente os líderes espirituais que naquela época acompanhavam e lutavam junto ao rei. A rainha é a peça mais poderosa do tabuleiro. Esta se posiciona ao lado do bispo e sempre estará na casa que representa sua cor. Sua movimentação e captura é livre, podendo ser na horizontal, vertical, diagonal e quantas casas quiser. Ela emprega grande risco às peças adversárias. Segure sua rainha. O rei, com certeza, é a peça mais importante do jogo, pois sua captura é automaticamente o fim do jogo. Ele se posiciona ao lado da rainha, se movimenta em qualquer direção, porém uma casa por vez. Não é interessante avançar com seu rei. O mais recomendado é protegê-lo. A captura do rei
é conhecido como checkmate. Quando você encurrala o rei adversário de forma que este não tem para onde fugir, essa jogada é chamada de checkmate. Há várias jogadas para se conseguir o checkmate. Não é fácil, porém, com muito estudo e estratégia, você chega lá. A título de curiosidade, a partida mais demorada durou cerca de 53 anos, cujos movimentos eram informados por cartas ou e-mails. Essa jogada ocorreu entre dois sul-africanos e o checkmate não aconteceu porque um deles morreu antes da hora. Quando se aprende a jogar, quem nunca se imaginou em uma cena de um filme de fantasia, onde você comanda peças reais, a adrenalina que dá de comandar um reino e de que a jogada deve ser antecipada e repensada se possível. Na escola, após a aprendizagem das regras básicas, é bem interessante realizar um jogo de xadrez humano, onde as crianças representam as peças e as mesmas são responsáveis por seus movimentos. A dica é que um aluno de fora esteja informando as jogadas, porque este vai ter uma visão mais ampla do jogo. O jogo de xadrez ele pode ser muito divertido quando se aprende. Por mais que seja um jogo complexo, eu indico a persistência em aprender. Isso lhe trarão bastante ganhos. Então é isso, pessoal. Obrigado, espero ter contribuído de alguma forma para a aprendizagem do xadrez.